Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Adriano Balduino. Agora vamos dar sequência no vídeo anterior, no qual a gente está fazendo um processo de transformação a partir de várias tabelas, utilizando o Google Sheets, o Google Colab e Python, certo? Então no vídeo passado a gente fez uma apresentação inicial de como que funciona nessa plataforma do Google Colab e a gente conseguiu conectar a uma planilha específica do Google Sheets, certo? E no vídeo de hoje a gente vai encontrar uma forma de percorrer várias dessas tabelas, coletar essas informações e jogar essas informações em uma outra pasta de trabalho, tá? Então vamos lá, a gente para isso o que a gente vai fazer, tá? A gente vai abrir aqui os snippets de códigos e agora eu não vou procurar um código que faça a conexão no Google Sheets. Eu vou procurar uma forma de listar arquivos do Google Drive. Então eu vou digitar aqui Drive e eu vou ver que eu tenho uma opção, né? Tem um pedaço de código que faz justamente isso. Ele listing files in Google Drive. Então eu vou inserir esse conjunto de códigos, tá? E eu vou jogar esse conjunto de códigos lá para cima. Por quê? Porque primeiro eu vou precisar, até vou apagar esse texto aqui. Primeiro eu vou precisar fazer o acesso ao Google Drive, eu vou precisar listar todas essas tabelas. Depois que eu listei todas essas tabelas, eu vou precisar coletar o ID de cada uma delas. Com o ID de cada uma dessas tabelas, eu vou fazer o acesso, capturar os dados e fechar essas planilhas. Basicamente isso. Então vamos lá. O que ele está fazendo nesse pedaço de código aqui, tá? Ele está importando PyDrive, Associated Libraries, algumas bibliotecas, né? E está fazendo a autenticação novamente do Google Drive com o Google Colab. Reparem que a gente tem um query aqui, isso aqui é uma consulta e ela tem alguns critérios aqui. Vamos procurar novamente na documentação para a gente entender como que é feita essa consulta. Se eu entrar aqui em Query Operators, vai aparecer uma série de parâmetros que eu posso buscar no minha query, tá? Então vamos lá. Se eu voltar aqui no Google Colab, vocês vão ver que ele criou uma variável listed que apresenta uma consulta. Então inicialmente ele vai estar consultando o que? O título contenha txt, certo? Então sei lá, seja uma extensão txt. E o diretório que ele está procurando é root, certo? Que seria a raiz do teu Google Drive. A gente vai primeiramente limitar esse diretório à nossa pasta, né? Então para isso eu volto no meu Google Drive, certo? E vocês viram no vídeo passado que todas as Google Sheets elas apresentam um determinado ID, certo? A gente mostrou isso aí. Agora, não só as planilhas do Google Sheets apresentam IDs, as próprias pastas apresentam IDs também. Então você vai ver aqui nessa pasta, ó, ela tem um ID específico. Então é esse ID que eu vou colocar no lugar do root. Dessa forma eu estou acessando única e exclusivamente, a minha busca está sendo nessa pasta, tá? Eu vou tirar essa limitação do título contém txt, porque isso não me interessa. E veja que o separador de critérios é o AND, né? Mas eu vou apagar esse conteúdo aqui e vou dar um play. Veja que ele listou uma série de arquivos, tá, gente? Ele listou inclusive mais arquivos do que eu tenho na minha pasta combinar tabelas. Por quê? Porque eu já tinha colocado alguns arquivos nessa pasta, tá? Então, se você não limitar essa consulta, ele vai listar inclusive arquivos que foram deletados. Tá? Então, para eu eliminar essa situação, eu vou ter uma query aqui, que é essa trashed, que eu vou ter que colocar igual a false. Se eu colocar trashed igual a false, ele vai mostrar apenas os itens que não foram excluídos. Tá? Então, eu posso colocar aqui em parent, tá? Eu vou colocar aqui, ó, and trashed é igual a false. Se eu rodar novamente, ó, veja que ele já diminuiu bastante o número de arquivos, porque todos aqueles arquivos que foram colocados e foram excluídos saiu da minha consulta.
E veja que ele retornou o que? O título, title, combinação tabelas, que é o nome desse arquivo do Google Colab que a gente está trabalhando, e o ID desse item, que seria esse cara aqui. Tubulação frigorígena, ele listou o título, listou ID e listou o ID da minha pasta de trabalho de tubulação frigorígena, da minha spreadsheet, né? Mesma coisa para portas, paredes, equipamentos de ar-condicionado e vergas, tá? Então vamos lá. O que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa filtrar apenas os elementos, os arquivos que tenha a extensão Google Sheets. Por exemplo, eu não quero capturar dados desse arquivo combinação tabelas, que é um arquivo que é um notebook do Google Colab, não tem nada a ver. Então, para isso eu vou ter que filtrar pela extensão de arquivo, né? Se eu procurar aqui no Query Terms, a forma de eu fazer isso é esse aqui, ó, MIME type of the file, tá? Então eu vou provavelmente ter um MIME type específico para Google Sheets, um MIME type específico para notebooks, e eu preciso saber qual é esse MIME type. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um print file, né? Porque eu estou percorrendo todos os arquivos e eu vou plotar esses arquivos para eu entender qual é um MIME type específico para Google Sheets, tá? Então vem aqui, ó, tem uma série de parâmetros, self-link, web content link, alternate link, embed link, mais icon link, title, labels. Deixa eu tentar dar um Ctrl F aqui, MIME type, mais uma vez, tá aqui, ó, MIME type. Então dessa forma, o que eu consigo acessar aqui? Eu consigo eu consigo entender qual que é o MIME type para arquivos do Google Sheets, que é esse application, VND, Google Apps, Spreadsheet. Vou copiar esse cara, certo? E vou colocar esse cara como uma restrição da minha consulta. Então eu vou clicar aqui, MIME type é igual a esse aqui, and nesse diretório. Se eu der um play novamente, é para eu ter eliminado esse arquivo do Google Colab. Vamos ver se deu certo. Ó, veja que ele agora listou apenas as minhas spreadsheets, né? Apenas as minhas pastas de trabalho aqui do Google Sheets. Muito bem. Agora a gente vai precisar criar uma lista aqui para separar os parâmetros de título e de ID, certo? Veja que eu não preciso desse title aqui e eu não preciso desse ID aqui, certo? Dessa forma eu vou listar, por exemplo, apenas o título e apenas o ID. Mas eu vou colocar eles numa lista, da forma com que ele está mostrando aqui hoje. Ele é uma string e ele foi apenas impresso, né? Certo, então agora eu vou precisar criar uma lista que eu vou jogar na posição 0 da minha lista todos os títulos e eu vou jogar na posição 1 da minha lista todos os IDs. Então eu vou chamar essa lista de título ID. Ela vai ter duas posições, certo? Na posição 0 eu vou jogar justamente o que está escrito aqui, ó, vai ser essa chave, certo? Ponto format o file na posição title, certo? E aqui na segunda posição eu vou abrir a chave ponto format, ponto format file ID. Aqui é um ponto e eu vou comentar isso aqui rapidinho. Eu vou dar um print título e ID. Se eu der um play agora, veja que ele fez basicamente a mesma coisa que ele tinha feito, porém agora em vez de estar numa string separados por vírgula, eu joguei o título na posição 0 de uma lista e o ID numa posição 1 da minha lista, né? Beleza. Agora, quando eu tenho esse conjunto, quando eu tenho essa lista, qual que é o meu próximo passo? É eu iterar toda essa lista, né? Então eu vou precisar criar um for numa lista de arquivos. Então primeiramente eu vou criar essa lista, que vai ser a lista de arquivos.
E eu vou pegar o conteúdo desse título ID e eu vou colocar como um append na minha lista arquivos. Então eu vou dar um append no título ID. Então eu vou dar um play. Opa, agora eu quero mostrar a lista arquivos. Legal, muito bem. Aqui eu joguei o print dentro do for. O Python tem essa questão da indentação, né? Pode ser separado por 2 ou por 4 caracteres, né? Mas como o meu for estava dentro do, o meu print estava dentro do for, ele mostrou ela todas as vezes aqui. Se eu jogar para fora do for e dar um play, ele vai mostrar apenas uma única vez essa lista de listas, ou seja, ela vai ter todas as tabelas que eu tenho, certo? E na primeira elemento, todas as tabelas que eu tenho no meu Google Drive, naquela pasta específica, sendo que na primeira posição eu vou ter o título e na segunda posição eu vou ter o ID daquela pasta de trabalho, tá? Legal, obtemos essa lista. Agora a gente vai precisar aqui fazer um for nessa lista de arquivos. Então eu vou colocar for lista arquivo em lista arquivos. Então eu vou percorrer cada uma dessa lista e eu vou capturar. Posso remover essa tela aqui e vou capturar o lista arquivo na posição 1, certo? Porque é onde está o ID. Então eu vou abrir aqui esse código do GC Authorize, eu posso jogar aqui para cima. E minha workbook agora, certo? Ela não vai ser, eu não vou utilizar esse dado específico, eu vou utilizar o meu lista arquivo na posição 1. Muito bem. Acessei a posição 1 da minha lista arquivo, certo? Eu vou agora criar uma worksheet, que todas as minhas worksheets têm o mesmo nome, que é o Simsalabim. Esse cara aqui, equipamentos de ar-condicionado Simsalabim. Se eu abrir a minha tabela de partes, ela também vai ser a aba chamada Simsalabim. Então, como todas são Simsalabim, eu vou deixar o worksheet Simsalabim. Essa questão das rows eu vou jogar também para dentro do for, certo? Então, para fazer isso, eu posso selecionar todas as linhas e dar um tab, ele vai jogar tudo para frente. E eu vou precisar converter ele em um data frame, tá? Então, esse import pandas as pd eu vou jogar aqui para cima. E vamos lá. E daí eu vou criar esse data frame registros a partir das minhas rows. Então, vou jogar aqui para cá, certo? E vou dar um print def registros. Então vamos ver se a gente está no caminho certo. A única coisa é que esse print eu queria deixar ele dentro do for, né? Acabei deixando ele fora do for, ele vai mostrar apenas a última tabela. Se eu jogar dentro do for, ele vai printar tabela por tabela, tá? Então veja, ele printou a tabela de tubulação frigorígena, depois a tabela de portas, depois a tabela de paredes, depois a tabela de ar-condicionado, depois a tabela de vergas, depois a tabela de partes, tá? E por fim a tabela de fechaduras, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou criar uma nova spreadsheet que vai ser o destino de todas essas tabelas, tá? Eu não vou criar elas dentro da pasta combinar tabelas, porque aqui é, digamos, o diretório que eu escolhi para carregar as tabelas. Se eu colocar mais uma tabela aqui, no momento que eu rodar essa rotina, ele vai capturar os dados da minha planilha final. Não é isso que eu quero. Então eu vou clicar aqui no Simsalabim, venho em nova planilhas do Google. Eu vou chamar essa tabela de total, certo? E aqui eu vou colocar total. Então eu vou precisar fazer uma conexão nessa planilha total e precisar carregar todo o conteúdo dessas df registros nessa tabela total, tá? Vou clicar em código, um novo código, né? Eu vou copiar mais ou menos essa linha de raciocínio que eu tenho aqui, ó. É mais ou menos a mesma coisa, tá? A questão é que agora eu tenho um key conhecido, né? Que é o que está na total. Então eu vou clicar aqui, ó. Esse é o key da minha
spreadsheet, eu vou colocar ele aqui, entre aspas simples, certo? E o nome da minha worksheet vai ser total, que foi a que eu configurei aqui embaixo, tá? Então vou colocar aqui total. Vou fazer a conexão com a minha worksheet, tá? Feita a conexão com a minha worksheet, eu vou precisar atualizar ela. Então eu vou dar um vou só nomear isso aqui, então vai ser a minha workbook total e minha worksheet total. Muito bem. Eu vou dar um enter para eu conseguir rodar essa planilha. Veja que ficou um colchete a mais aqui. Ó, WS total, WB underline total, ponto worksheet total. Beleza, ele conseguiu provavelmente conectar na minha worksheet total. Eu vou criar mais um código agora para ver se essa conexão está funcionando. Eu vou dar um WS total ponto update, que é o método que acessa atualiza, na verdade, essa worksheet. Esse update, se você tiver dificuldade com que ele apareça, garanta que essa atualização da tua JSpread funcione, tá? Que daí ele aparece. Então o update eu vou abrir aqui, ó, ele vai pedir o range e o valor, tá? Range eu vou colocar none e o valor eu vou colocar o df registros, tá? Questão importante, se eu for printar, né, esse df registros na minha worksheet, ele recebe essa tabela em formato de listas e não no formato de data frames. Para eu transformar um data frame em uma lista, a gente usa essa seguinte notação aqui. A gente coloca toNumPy.toList. Então, dessa forma ele vai pegar esse data frame, que nesse caso o último data frame a gente subscreve ele toda vez que a gente está dentro do for, né? Mas o último data frame que a gente vai ter vai ser esse de fechaduras. Ele vai transformar esse data frame numa lista e vai jogar essa lista no na minha worksheet total. Então vamos ver se vai estar funcionando. Vou dar play aqui e vou dar play aqui. Se eu vier na minha worksheet agora, veja que ele pegou os dados do meu data frame e jogou ele na total. Porém, ele jogou apenas o último, né? O que a gente quer não é isso. O que a gente quer é que ele coloque aqui todo o conteúdo de todas as tabelas, tá? Legal, então o que a gente vai precisar fazer agora? A gente vai precisar transformar todos esses data frames que estão separados em uma única lista. E essa lista vai ser a lista que a gente vai jogar como update, como parâmetro, né, nesse update WS total, que seria essa worksheet aqui. Tá, antes de fazer isso, eu só vou fazer o seguinte. Vamos lá, então, vamos aqui dentro do nosso conteúdo, antes de entrar no meu for, vou criar uma lista chamada de todos os registros. Ela vai ser uma lista vazia, tá? Então vamos lá, nesse momento o que eu vou fazer? Eu vou igualar esse todos os registros é igual a esse df registros, tá? E eu vou trazer aquele toNumPy, aquele toList, já transformando esse data frame em uma lista, né? Então esse cara aqui eu vou trazer ele aqui para cima, certo? Então ele vai rodar a primeira vez, vai capturar os dados desse def registros. Mas o que eu quero? Eu quero que quando ele roda uma segunda vez, ele adicione esse conteúdo à minha lista, todos os registros. Então aqui eu vou dar um mais igual. Então dessa forma ele vai percorrer a primeira vez, vai pegar o conteúdo da primeira tabela, vai rodar uma segunda vez, vai pegar o conteúdo da segunda tabela e vai jogar todo esse conteúdo na minha lista, todos os registros. Então aqui eu vou printar esse todos os registros para ver se essa lógica deu certo. Então vou clicar aqui para fora, dar um play e a princípio foi. Então veja que agora a gente tem uma lista com todos os itens de todas as tabelas. Então equipamentos de ar-condicionado, tudo mais. E para finalizar, eu vou fazer o seguinte: eu vou criar então um cabeçalho, porque o que acontece? Eu retirei
do meu data frame todo o nosso cabeçalho, que era esse tabela, pavimento, serviço, quantidade e cor. E agora eu vou adicionar esse cabeçalho novamente, então eu vou colocar aqui adicionando cabeçalho. Esse cabeçalho que a gente vai criar, cabeçalho, ele vai ser igual ao meu data frame registros.columns.toList. E uma vez criado o cabeçalho, eu vou adicionar uma variável final, que vai ser a lista final. Ela vai ser igual ao próprio cabeçalho, mas eu vou adicionar esse todos registros, que era a minha lista. Então, se eu dar um print aqui, ó, lista final, eu vou ter essa mesma lista que eu tinha, porém com o cabeçalho na primeira linha, tá? Muito bem, agora feito isso com o cabeçalho e com todos os registros, eu vou apagar esse print e eu vou dar um update chamando essa variável lista final. E agora eu vou dar um play. Vamos ver se deu certo. Vou vir na minha planilha total e voilá! Finalmente, depois de todo esse trabalho, a gente conseguiu chegar numa lista final que apresentasse o conteúdo de todas essas tabelas. Então veja que a gente tem tubulação frigorígena, a gente tem tabela de portas, temos as paredes, temos o equipamento de ar-condicionado, quantitativo de vergas, de partes, de fechaduras. Deixa eu ver se aqui tem mais alguma tabela que eu não listei. Eu acho que aqui acabou tendo todas. Mas enfim, eu vou fazer uma remoção aqui. E agora eu vou, por exemplo, retirar da minha pasta combinar tabelas. Eu vou deixar só os elementos de ar-condicionado, então de arquitetura. Então vou tirar esse equipamento de ar-condicionado e vou tirar a tubulação frigorígena. Então vai ficar só portas, partes, paredes, fechaduras e vergas. E eu vou rodar a minha rotina completa novamente. Então eu vou clicar aqui, arquivo, ambiente de execução e executar tudo. E vou acompanhar aqui na tabela total o resultado final desse trabalho. Veja que ele listou todas as tabelas, agora sem os elementos de ar-condicionado. Então ficou um negócio dinâmico. Se você tiver mais tabelas, ele vai trazer. Se você tiver menos tabelas, ele vai trazer. Porque a gente criou uma forma que ele vai consultar uma pasta. E consultando essa pasta, ele vai listar todos os arquivos, né? Então, gente, esse foi o primeiro vídeo desse trabalho com Python e com o Google Colab. Pretendo fazer mais vídeos sobre esse assunto aí no futuro, trabalhando um pouco mais esses dados, fazendo outros tipos de operações, né, com esses data frames. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e dá um like. Então, gente, um abraço e até mais. Tchau, tchau.